Uma máquina do tempo pode parecer um conto de fadas, mas e se você realmente a encontrar? E acidentalmente viajar para o futuro, onde sua espécie não existe mais? Esta é a história de dois fluméus. Esta palavra pode parecer desconhecida para você, pois pode ter existido há muito tempo, em 1835. Ed e Op são dois irmãos fluméus. Eles são criaturas em forma de rosquinha com um buraco na barriga. Op é uma fêmea energética e louca, enquanto Ed é um pouco sensato, mas sempre se mete em problemas por causa de sua irmã. Em uma brilhante manhã de 17 de agosto de 1835, os fluméus estão celebrando o Festival das Flores na Ilha Galápagos. Ed e Op rolam apressadamente para não chegarem atrasados para a celebração. Eles também trazem flores para participar, mas outros fluméus não parecem gostar muito delas. É tudo por causa de Op, que faz bagunça em tudo, e os irmãos acabam sendo chamados de estranhos. Depois de muito tempo, Ed finalmente tem a chance de ser voluntário no desfile das flores. Ele pede a Op que não estrague sua única esperança de fazer alguns amigos. No começo, Op não concorda em ser a causadora de confusão, mas depois Ed lembra ela de todas as vezes que ela causou problemas que os tornaram excluídos. No entanto, isso não desencoraja Op de ser a pessoa engraçada que ela é. Um anúncio chama a atenção de todos. O fluméu mais famoso, Jepson, está aqui. Ele se gaba de sua inteligência e depois convida todos a se juntarem a ele no desfile das flores até a colina. De repente, uma árvore cai do nada. São Ed e Op novamente. Eles estavam tentando subir nos galhos, mas quebraram toda a árvore em vez disso. Os fluméus ficam irritados e instruem os irmãos bobos a trabalharem na praia como punição. Eles estavam calmamente cutucando os caranguejos quando uma enorme baleia passou por perto. É amiga de Op, então ela começa a acenar para ele. A baleia pensa que foi chamada para a praia, então começa a se mover em direção a ela. Ed tenta impedi-lo, mas talvez seja tarde demais. A baleia chega com uma enorme onda de água que se espalha pela praia. Os fluméus tentam salvar a estátua de flores, mas ela é afogada sob as ondas. Jepson perde a paciência e proíbe Ed e Op de participarem do Festival de Flores para sempre. Eles também foram enviados para a Pedra da Desolação para se arrependerem de seus erros. Não há como Op ficar quietinha. Ela já tem um novo plano. Eles sobem o penhasco proibido para pegar as flores mais raras. Este esforço pode permitir que sejam perdoados. Op faz um lindo buquê e se prepara para se juntar ao festival, mas então ela vê algo totalmente extraordinário. É uma enorme flor rosa. Ed tenta avisá-la, mas Op está determinada a pegar aquela flor. Ela se amarra com uma corda e desce para alcançar onde a flor dos sonhos está. Antes mesmo de pegá-la, a flor se abre e emite raios coloridos de luz. De repente, a abertura começa a puxar Op para dentro dela. Ed tenta salvá-la, mas a corda se rompe e ambos os irmãos caem dentro da flor. Isso os leva a um lugar totalmente novo. Parece uma sala de estar onde os irmãos nunca estiveram antes. A porta se abre e uma senhora idosa entra. Felizmente, ela é míope e não consegue ver os fluméus. Op e Ed fogem e encontram um filhote em outra sala. Ele começa a latir e assusta os fluméus. Eles correm para a rua e ficam atordoados com a visão. Eles estão na movimentada cidade de Xangai. Ed está perdendo os sentidos com o lugar desconhecido, mas Op está animada como sempre. Ela entra em uma caixa próxima para comer as maçãs, mas o veículo parte junto com Op. Ed corre para salvar sua irmã e se machuca gravemente. Ele não está acostumado a pular pela cidade moderna. Enquanto isso, Op está tendo um ótimo passeio explorando as ruas. Finalmente, quando se reencontram, uma garotinha os pega e quer mantê-los como animais de estimação. Não precisa se preocupar, o filhote está aqui para o resgate. Ele assusta a menina e se apresenta como Clarence. Os fluméus ficam felizes em conhecê-lo, mas sua atenção é atraída por outra coisa. Há uma loja de rosquinhas por perto. Por causa da forma semelhante, Ed e Op assumem as rosquinhas como fluméus. Eles começam a entrar em pânico quando Clarence começa a comer as rosquinhas. Eles definitivamente têm uma lacuna geracional. Mas Clarence sabe como resolver a confusão. Ele os leva a um museu onde modelos de espécies extintas estão em exibição. Há também uma estátua de fluméus. Clarence reproduz um vídeo para que Ed e Op possam entender o que significa espécies extintas. O vídeo segue a história do grande descobridor Charles Darwin. Ele havia encontrado a Ilha Galápagos, mas antes que pudesse chegar lá, a ilha foi destruída por uma erupção vulcânica. Ele encontrou alguns restos, mas nenhum fluméu sobreviveu e foi extinto para sempre. Essa descoberta deixa Ed em profundo choque. Sua espécie inteira morreu há anos, enquanto eles estão presos aqui no futuro. Clarence os leva de volta para a casa onde seu dono, Dr. Li Chung, mora com sua esposa.
Infelizmente, Li Shung está desaparecido há alguns meses. Ele era um grande cientista que encontrou uma flor que viajava no tempo e que está guardada na sala de estar dele. Clarence entra na flor junto com os Flumeus. Isso os leva ao laboratório de Li Shung com o terminal de tempo. Este lugar não está nem no passado nem no futuro. Li Shung passou anos estudando os portais do tempo e descobriu sementes para distinguir cada um deles. Ao encontrar a semente certa, Flumel pode voltar ao tempo a que pertence. Op acredita que é uma grande chance de salvar os Flumeus da extinção. Eles sempre tentaram se encaixar, mas agora podem até se destacar como heróis. É difícil fazer os Flumeus acreditarem nos irmãos problemáticos, então eles têm que planejar cuidadosamente. Ela bate na escada e mistura diferentes sementes. Ed entra em pânico com o incidente e começa a limpar a bagunça, mas comete outro erro. Ele derruba as sementes no interruptor e o terminal começa a puxar tudo para si. Ed e Op se seguram, mas o pobre filhote voa para a Antártica. Quando os Flumeus voltam a si, encontram 4 animais raros. Um pássaro dodô chamado Doti, um tigre da Tasmânia chamado Berne, uma crauchenia chamado Alma e um bebê tricerátopo chamado Royce. Juntos, eles são chamados de os extintos. Para dar mais informações sobre si mesmos, eles cantam uma música sobre espécies extintas e como evitar serem mortos pelo tempo. Os extintos parecem amigáveis, mas assim que descobrem sobre Clarence, ficam desapontados. Op diz que trará Clarence de volta, mas parece impossível, pois ele pode estar preso em qualquer lugar do passado. No entanto, Op está disposta a verificar cada uma das sementes caídas uma por uma. Ao visitar cada portal do tempo, os Flumeus trazem um objeto relevante que ajuda Doti a colocar a semente de volta em seu lugar certo. Mas essas aventuras estão cheias de perigos e os Flumeus podem ficar presos em qualquer lugar no tempo. Apesar disso, Op está aproveitando a jornada. Royce quer se juntar a eles também, mas Doti não pode permitir isso. Li Shung manteve esses animais extintos aqui para que pudessem ficar protegidos do mundo exterior. Para distrair Royce, Berne chama a atenção para o caminhão de sorvete. Em seu verso, Berne faz um truque de mágica com 2 flores que viajam no tempo. Eles podem ser usados simultaneamente para fazer um objeto desaparecer por um curto período de tempo. O próximo lugar que os Flumeus visitam é a Grande Muralha da China. Ed aproveita esse momento pacífico como uma chance de conversar com Op. Ele quer que Op prometa que não dará um passo até que ambos concordem. Sua conversa é interrompida pelos fogos de artifício repentinos. Alguns deles voam junto com os Flumeus para fora do terminal. Finalmente, o próximo portal os leva até onde Clarence está. O doce filhote manteve a semente dos Flumeus em segurança, mas ele precisa se libertar da corrente. Op tem uma ideia. Esquecendo a promessa, ela dá um passo descuidado novamente e leva Royce até lá. Ele quebra a corrente, mas aciona os cães selvagens. Royce e os outros começam a correr. Ops! Eles deixaram cair a semente. Op dá meia volta para pegar a semente e volta para o terminal. Mas Royce machucou o pé gravemente. Tudo por causa do comportamento imaturo de Op. Ed fica realmente irritado com ela. Ele repreende Op por arriscar a vida dos outros. Ele estaria vivendo muito melhor se ela não estivesse lá. Essas palavras partem o coração de Op, mas ela não desiste. Ela está pronta para salvar o mundo onde seu irmão quer viver. Depois de arrumar algumas provas, Op viaja de volta para 1835 sozinha. O Festival das Flores ainda está acontecendo. Op assobia para chamar a atenção de todos. Ela conta tudo a eles e mostra as provas. Infelizmente, ninguém está disposto a acreditar nela. Enquanto isso, Ed começou a sentir falta de sua irmã. Depois de conversar com Doti, ele percebe que Op é a única pessoa amada que ele tem. Ed ficaria sozinho se Op não estivesse lá. Ele precisa ajudá-la. Mas antes dele, Clarence alcança os Flumeus. Op se sente feliz ao vê-lo, mas não conhece suas verdadeiras intenções. Ele usa bombas para bloquear a entrada da caverna e todos os Flumeus ficam presos lá dentro. Ele também prende Op em volta da árvore. O filhote de aparência fofa é na verdade puro mal. Ele é o responsável pela extinção dos Flumeus. Todo mundo no mundo moderno os amava e ninguém queria adotar um cachorro. Isso despertou ciúmes em Clarence. Então, um dia, Li Shung adotou Clarence. Ele era um ótimo dono e um cientista genial. Com ele, Clarence viajou por diferentes épocas. Ele também visitou 1835 e conheceu os Flumeus. Li Shung também amava as pequenas criaturas enquanto Clarence as odiava. Ele fez um plano malvado para se livrar dos Flumeus para sempre. O filhote de rosto inocente empurrou seu dono para um portal do tempo aleatório e cortou a semente para que Li Shung não pudesse voltar.
Depois, Clarence usou uma bomba para explodir toda a espécie de Flumeus. Ele quer fazer o mesmo feito novamente. A bomba vai explodir em breve e Hop só tem 30 minutos para salvar sua casa. Felizmente, Ed veio para ajudar. Ele liberta Hop e a próxima tarefa é salvar o resto dos Flumeus. Enquanto isso, os extintos também viram o verdadeiro rosto de Clarence e enviaram um guia para Li Shung para que ele pudesse voltar. Clarence está ciente de cada movimento. Ele volta para os Flumeus junto com um monstro da Grécia Antiga. O monstro de um olho agarra os Flumeus para comê-los, mas felizmente os extintos fazem sua entrada no momento certo. Eles acertam o monstro com o caminhão de sorvete e o arrastam por aí. O monstro fica bravo e atira o caminhão neles, mas ele não é bom em mirar por causa de seu olho único. Os extintos aproveitam esse fato e fazem com que os monstros limpem as pedras da entrada da caverna. Os Flumeus saem e agradecem a Hop e Ed. No entanto, eles precisam se apressar, pois só restam 7 minutos até a bomba explodir. Jepson deposita sua confiança em Ed e Hop e aguarda suas instruções. Como sempre, Hop tem um plano. Ela usa uma corda e Royce para fazer um caminho deslizante para os Flumeus. Uma vez que todos chegam em segurança à praia, Hop e Ed usarão fogos de artifício para chamar a atenção de Darwin para a ilha. Tudo acontece conforme o planejado, mas um dos fogos de artifício atinge o navio de Darwin e o atrasa. Além disso, o monstro está de volta para comer os irmãos Flumeus. Ele os coloca em sua boca, mas fica comovido ao ouvir o quanto Ed e Hop se amam. Não só o seu tamanho é grande, mas também o seu coração. Ele deixa os Flumeus irem. O cronômetro está acabando. Mas Hop tem outro plano. Ela usará a flor que viaja no tempo para transportar todos os Flumeus para um lugar seguro. Os irmãos pegam a flor e começam a correr pelo penhasco, mas Clarence está de volta novamente. Ele começa a segui-los para pegar a flor. Os Flumeus alcançam o final de um penhasco. Hop finalmente desiste, mas desta vez Ed tem um plano desajeitado. Ele pula e cai em cima do caminhão de sorvete. Eles podem usar o truque de Berne para fazer a ilha desaparecer durante a explosão. Restam apenas alguns segundos. Ed e Hop colocam as flores nas posições e iniciam o experimento. Felizmente, ele tem sucesso. A ilha aparece de volta em 2021. Todos estão salvos e é tudo por causa da personalidade imatura e corajosa de Hop. Se ela não tivesse alcançado a flor que viaja no tempo, toda a espécie teria sido apagada. Para interromper a felicidade, Clarence volta. Ele ainda está determinado a executar seu plano novamente, mas agora ele não pode fazer isso porque Li Shung voltou. Suas descobertas se espalharam por todo o mundo. Os Flumeus não estão mais extintos. Eles existem em todo lugar e todo mundo os ama. Enquanto Clarence é enviado de volta à Antártica para se arrepender por seus erros. O próximo Festival das Flores já está aqui. Mas desta vez, os Flumeus constroem estátuas especiais em homenagem a Hop e Ed. Mas Ed recebeu outra surpresa também. Ele se tornou pai. Que fofo! Este é apenas o começo da história deles, mas os Flumeus nos ensinaram uma lição valiosa. Às vezes, as decisões mais tolas nos levam ao caminho certo. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like e um comentário. Obrigado.